Nesta semana, o maior jogador de todos os tempos foi sepultado. Pelé recebeu diversas homenagens pelo que fez em um dos esportes mais populares do mundo, o futebol. Em Garopaba, um ex-jogador que escolheu a capital catarinense do surf para morar, dividiu os mesmos gramados com o rei e contou para a nossa equipe como foi este período. Confira na reportagem de Vinícius Pacheco com imagens de Vinícius Cortez. O mundo se despediu do atleta do século nesta semana. Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, foi sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica. A despedida foi restrita a familiares e amigos próximos. Mas antes do sepultamento, cerca de 230 mil pessoas foram se despedir do maior jogador de futebol de todos os tempos, em um velório aberto ao público no estádio da Vila Belmiro. O corpo do rei ainda foi levado em um cortejo até o cemitério. Milhares de pessoas acompanharam o trajeto de 13 quilômetros, feito em mais de 3 horas pelas ruas de Santos. Durante o percurso, o corpo levado em um caminhão do Corpo de Bombeiros, os fãs de Pelé, emocionados, levaram flores, bandeiras, aplaudiram e choraram. Foi uma despedida daquele que mudou a história do esporte mais popular do Brasil. Em Garopaba, um ex-jogador de futebol que teve o privilégio de jogar com o rei conta o que representa o Pelé para o futebol. Muitos não têm a ideia do que era o Pelé. O que esse cara jogava, entende? Então estão mostrando essa máquina de fazer gol, essa máquina de driblar, a maneira de os controles de bola dele, todas essas coisas assim. Então a morte dele está revivendo o que está na memória de muita gente do passado, mas está mostrando para a juventude de hoje o que era o Pelé, que não tem Neymar, que não tem Vinícius, que não tem nada. Esses são bons jogadores, mas tudo que eles estão fazendo hoje em dia, o Pelé já fez. Tudo, você está entendendo? E até melhor do que muito deles. Jorge atualmente mora em Garopaba, mas na década de 70, atuou em times dos Estados Unidos, inclusive no período em que o futebol nem era profissional no país. E com a chegada do Pelé, as coisas começaram a mudar. E só que o nosso time, esse do Cosmos, nos primeiros anos, era meio complicado porque a qualidade da maioria dos jogadores não era aquela qualidade. Tinha alguns bons jogadores, mas eu diria que dos 14, 15, 16, eu diria que tinha 4 assim, que jogavam bem, né? Que eu considero que jogavam bem, né? E sempre foi, a gente viajava por todos os Estados Unidos, para lá e para cá, jogava, e tinha 3 mil, 5 mil, 8 mil, 4 mil, e de repente, quando chegou o Pelé, o que aconteceu, né? Puf! Aí foi aquela loucura, né? O ponta esquerda conta que já havia conhecido o eterno camisa 10 enquanto ele ainda jogava no Santos. Mas a amizade iniciou quando começaram a usar o mesmo uniforme do New York Cosmos. Em 1968, a primeira vez que o Santos veio jogar em Washington. Então o meu time, o Washington Wizards, jogou contra o Santos. Perdemos de 2-1 e esse um aí foi o cara fez um pênalti de mim dentro da área, né? Então perdemos de 2-1. Então foi a primeira vez que eu vi o Pelé ao vivo e bati um papinho rápido com ele, assim, só no campo, ali na coisa, né? E depois, quando ele veio para o Cosmos, em 75, se tornamos bem amigos, né? Porque o filho dele jogava futebol, e com o meu filho Marcos, e o Edinho veio jogar no time do Marcos, né? Então Pelé, primeiro a Rose trazia, a mulher dele trazia ele lá em casa no começo, depois todos os finais de semana, por uns 3 anos, ele vinha direto lá para minha casa, passava o final de semana lá conosco. Aí o Pelé teve muitas vezes lá em casa, ele adorava os quindinhos da minha mãe, né? Quindinho da minha mãe, ela fazia. Se tornaram bem amigos, né? E o Edinho estava sempre conosco. No período em que Sega ficou no banco do time de Nova York, o rei do futebol acompanhou de perto, mas sempre incentivando. E mesmo que pudesse interferir, o rei, com seu jeito humilde, não ultrapassava as barreiras da hierarquia do futebol. E o Pelé foi essa pessoa que ele nunca se envolveu, a personalidade dele, ele é certinho em tudo. É um cara que, fora de sério,
entendeu? Ele podia dizer, ele só brincava comigo. Ele está te maltratando, né? Ele está te maltratando. Entendeu? Mas ele não, se o Pelé chegasse e fosse lá e dissesse assim, ó, tem que botar ele para jogar, estava jogando na hora, tu está entendendo? Mas não, entendeu? Ele nunca e concordo com ele, porque tem que ser por eu mesmo, entende? Agora, por eu mesmo, não deu porque o treinador preferiu, porque ele trouxe lá do Sheffield United, segunda divisão, os ingleses, ruim a beça, meu. Para Jorge, o Pelé foi craque dentro e fora de campo. Minha experiência com o Pelé, que era um cara simplesmente fantástico, um cara amigável com todo mundo. Nos aeroportos que a gente viajando, ele passava os carregadores de mala, os atendentes, as pessoas que estavam ali, pediam... Ele simplesmente dava autógrafo para todo mundo. Como é teu nome? Não sei o quê. Isso aqui, papá. Não, vamos tirar uma foto. Tira foto, coisa. Em restaurante, ele é um cara que simplesmente... Boa personalidade. Um cara que era um embaixador, na realidade. Foi um embaixador do futebol em tudo que foi para o mundo. O Brasil, na minha opinião, ficou conhecido mundialmente só pelo fato de tu viajar depois, tu é brasileiro? Sim, eu sou brasileiro. Ah, Pelé, tu tá entendendo? Entendeu? Quer dizer que merece as homenagens dele.